Bom, professor, eu gostaria de saber como foi o começo da sua vida acadêmica, a sua vivência de graduação aí, tentando retomar as impressões que você tinha antes e agora que você tem fazendo parte desse mundo. Bom, eh, a graduação, eu lembro da graduação como algo muito longe, né? É longe no tempo. E, sobretudo, mais que no tempo, longe na vivência, né? Eu fiz a graduação em outro país, na Argentina, que é meu país de origem. E quando eu entrei no curso de letras, que foi numa instituição pública que se chama Instituto Superior del Professorado, que são cursos de graduação bastante já direcionados à formação de professores, mas com todos os conteúdos, ou mais inclusive que os que hoje tem um bacharelado aqui, né? Eu não tinha naquele momento muita ideia do que era o curso. Eu tinha feito, quando terminei o segundo grau, algumas aproximações de um curso de cinema, porque primeiro eu pensei que isso me interessava, depois vi que não gostava, e durante esse curso, um professor que precisamente dava semiótica percebeu que eu tinha uma fascinação pelas linguagens e muita facilidade de observação das linguagens. Então ele, conversando, como eu já tinha um pouco a ideia de fazer letras, ele me incentivou bastante. Aí entrei no curso com uma ideia bastante confusa do que eu queria. Eu dizia que o que me interessava era sobretudo o discurso. Eu não tinha muita ideia do que aquilo fosse. Tinha uma noção bastante de senso comum, que era, digamos, o discurso como a procura do sentido oculto, da verdade atrás do que se diz, enfim, uma visão bastante ingênua acerca da discursividade que hoje também eu percebo em muita gente, né? E é engraçado porque depois finalmente eu terminei me dedicando à análise do discurso, mas depois de um percurso muito longo, porque quando eu entrei na graduação, o que começou a me fascinar foi o estudo da forma linguística, que era algo que eu não imaginava que eu ia gostar tanto. Eu tinha meio que um lado matemático, porque eu era muito bom de matemática na escola, no colégio, e então tudo que era formalizável no funcionamento da língua, a sintaxe, nós tínhamos muitas aulas de latim, né? Então, digamos, essa aparente correspondência lógica entre forma e função que produz o latim como objeto visto desde as línguas modernas, desde as línguas contemporâneas, enfim, isso me fascinava bastante, né? Tanto é assim que saí da graduação com ênfase em linguística e fui fazer mestrado em linguística pouco depois. Já não pensando tanto no latim, senão estava me aproximando bastante da semântica, que depois ia ser meu campo, né, de pesquisa entre a semântica e o discurso, né? Mas naquele momento de um modo bastante ingênuo. Por outra parte, eu trabalhava. Outra coisa, eu não tive uma vida estudantil assim, por exemplo, de muito participativa em movimentos, isso, apesar de eu ser uma pessoa bastante participativa hoje, naquele tempo não era, né? Era bastante enérgico, como eu falei, e além disso eu trabalhava. Eu já tinha um filho não quando comecei, mas durante o curso. Desde sempre você soube que queria ser professor? E o que te fez se dedicar à habilitação de espanhol no Brasil? Sempre a docência foi uma das ocupações que eu projetava com a carreira. Podia haver outras, podia haver, por exemplo, revisão de texto, tradução, editoração. Eu já tinha uma certa flexibilidade, mas a docência e a pesquisa era algo que já da metade da graduação eu comecei a me interessar pela pesquisa. Tanto é assim que quando eu estava terminando a graduação, eu comecei a trabalhar numa agência de pesquisa de opinião e eu participava da elaboração de questionários, do etiquetamento da produção de diferenciais semânticos e vários aspectos que se trabalham na pesquisa de opinião, né? Que naquele tempo era casa por casa. Isso. Então, mas a docência sim, sempre foi uma perspectiva, e especificamente a docência em ensino superior. Então, eu praticamente terminada a graduação, comecei a procurar algum tipo de pós-graduação. Eu tive uma sorte imensa.
que foi encontrar o que foi o primeiro mestrado em linguística, em ciências da linguagem, chamava-se, na Argentina. Por que primeiro mestrado? Porque o doutorado era uma tradição, mas o mestrado não. E teve um primeiro mestrado que foi criado no país em ciências da linguagem, que foi em Buenos Aires, a cidade onde eu morava, e que a professora que desenhou esse mestrado, que é a professora Elvira Arnoux, com quem até hoje eu colaboro em uma série de convênios de cooperação internacional que eu coordeno com a Universidade de Buenos Aires. Mas ela nunca foi minha orientadora nem nada, mas foi alguém muito importante pelos espaços que eu pude conhecer ao longo da carreira. Ela tinha criado um mestrado que eu entrei em 92, 93, mais ou menos. Em 92 fiz algumas disciplinas, mas entrei mesmo em 93. Agora, ela tinha criado em 88, quer dizer, antes da criação do Mercosul. E ela tinha uma visão de futuro, uma visão política muito clara. Então ela já via que a América do Sul ia para algum tipo de integração. Ela fez um acordo com a embaixada, com o setor cultural da Embaixada do Brasil, para que aquele mestrado, que era um mestrado das antigas, quer dizer, com muita disciplina, a gente tinha 10 cursos, 10 disciplinas para fazer. Tínhamos também 2 cursos anuais de língua portuguesa e cultura brasileira, que eram ministrados pelo leitor brasileiro em Buenos Aires, né? Que era, aliás, um professor que fazia, naquele tempo, mestrado aqui, né? Enfim, que foi meu professor de português. E eu comecei a me interessar, quando eu comecei o mestrado, eu tinha desenvolvido na iniciação científica uma pesquisa mais voltada para a sociolinguística sobre o bilinguismo coreano-espanhol, porque tinha muita migração coreana naquele tempo. E eu comecei a me interessar muito pelo português, porque aprendi muito rápido, né? E então eu comecei a vir a congressos aqui, comecei a me interessar pela comparação português-espanhol. Me fascinou a proximidade, me fascinaram aqueles lugares de não compreensão motivados por essa proximidade e também pelas profundas diferenças sintáticas entre as línguas. Eu já estava com isso na cabeça. Então, bom, graças a esse curso que era parte dos créditos do mestrado, que inicialmente eu fiz como obrigatório, porque, sei lá, vamos aprender português, sei lá, o que tem a falar esse pessoal aí, né? Aí comecei a me fascinar e isso me trouxe para o Brasil, primeiro a vários congressos e depois um estágio. Um estágio porque essa instituição, onde eu fazia o mestrado, fez um convênio com a PUC, então eu vim com um estágio, e aqui, era o ano 96, aqui choviam propostas para trabalho com espanhol língua estrangeira, porque era um momento, era a explosão do Mercosul, precisavam-se muito professores de espanhol e havia poucos, havia poucos com formação, e havia poucos com formação, digamos, de pós-graduação. Então, me ofereceram trabalhar numa faculdade particular, que inclusive me fazia o visto, sei lá. Eu vim por um tempo, era um momento que eu estava separando, estava querendo mudar algumas coisas na minha vida. E aí fui vendo, sei lá, e fui ficando, fui me encantando, fui conhecendo pessoas que eu comecei a gostar muito, grandes amigos, comecei a namorar também aqui, várias coisas que fizeram com que eu decidisse ficar, e o que comecei o doutorado, defendi o mestrado, comecei o doutorado, e o que foi bastante definitivo foi quando passei o processo seletivo na USP, porque naquele tempo entrávamos como precários, depois fazíamos concurso do que se chamava efetivação, né? Depois de nos doutorarmos, né? Enfim. Agora, eu não tinha me imaginado como ensinando minha língua como língua estrangeira. Isso foi um desafio. Foi um desafio que me mostrou o pouco que eu conhecia, uma língua que eu acreditava conhecer tanto. Sobre a sua vida financeira, você teve dificuldade no início da sua carreira? Você precisou trabalhar à parte? Não sei, conte um pouco como foi esse começo até você conseguir se estabilizar, inclusive depois da sua graduação, né, nesse processo graduação, mestrado e doutorado. Eu comecei a graduação quando já estava um pouquinho estabilizado, né? Eu não comecei a graduação assim que terminei a secundária, comecei com 22 anos e eu já morava sozinho,
né? Morava com aquele tempo era minha companheira. E trabalhava, claro, tinha que me sustentar. Ela também trabalhava. Tivemos um filho e que foi procurado, que foi buscado. E, enfim, no início eu trabalhava em várias empresas de pesquisa de opinião e de mídia. Primeiro como, aqui chamam de pesquisador, né? Que é a pessoa que sai e faz as perguntas para as pessoas. Depois, combinando isso com o trabalho dentro do escritório, né? E depois, assim que terminei a graduação, comecei a dar aula. Assim que terminei. Eu era, não é para me gabar, mas eu era um aluno de uma média muito alta. Eu terminei a graduação com uma média superior a 9,5. Então, rapidamente me chamaram para eu trabalhar. Naquele tempo, o colégio da Universidade de Buenos Aires, que tem um colégio secundário, que é um colégio muito tradicional no país, estavam querendo ter professores mais jovens, porque é um colégio que, enfim, por geral, professores muito velhos, com muita carreira. Então, ofereciam assim a professores que tivessem tido um desempenho muito bom, ou excelente, digamos, na graduação. Então, eu peguei 2 turmas ali. E no mesmo dia que começava ali, comecei numa escola da periferia. Gente, para mim foi 2 planetas, assim, de combinando. Fiquei finalmente no colégio da universidade e também combinando com o trabalho com pesquisas, digamos, de opinião, sobretudo aí no escritório ou na interpretação das respostas. E também fazia outros bicos, comecei a fazer bicos de revisão de texto, algum que outro de tradução não gostava, nunca gostei. Enfim, e sim, claro, tive... bolsa na Argentina dos anos 90, de nem pensar, isso não existia. Quando eu comecei a vir aqui no Brasil, e que todo mundo tinha bolsa, muita gente tinha bolsa, eu ficava muito surpreso. Inclusive, minha primeira impressão era que os estudantes brasileiros eram privilegiados. Eu não conhecia ainda, não tinha uma dimensão da desigualdade social brasileira, tinha uma dimensão informativa, né? Porque, por exemplo, nesses cursos sobre língua portuguesa e cultura brasileira, líamos alguns textos de Darcy Ribeiro, líamos algumas coisas que, enfim. E, aliás, bom, a desigualdade você via na rua, né? Mas, digamos, eu não... Era um pouco difícil entender naquele tempo porque uma pessoa que fazia graduação na USP reclamava porque não tinha conseguido, sei lá, auxílio moradia. Assim, gente, mas quando eu tive auxílio moradia, assim, para mim não entrava na minha cabeça, esse povo tem bandejão, tem um CPUSP, reclama do quê? Enfim, comecei a entender essa realidade depois, quando eu comecei a ser um estudante brasileiro de pós-graduação. Enfim, mas isso já é outro capítulo. Quando eu vim morar no Brasil, me sustentava dando aulas. Aqui podia ter tido bolsa, mas não quis, porque naquele tempo eu já estava terminando o mestrado, depois estava no doutorado, e com, sei lá, 8 aulas semanais numa universidade particular, ganhava o dobro que uma bolsa. Então, obviamente, não ia deixar de ter bolsa. Quando eu podia também que meu próprio espaço de trabalho fosse um espaço de pesquisa, né? Você teve que abrir mão de alguma coisa ao escolher a carreira universitária? Por escolher a carreira universitária, não. Não. Inclusive, para mim, era uma ascensão social. Eu fui o primeiro na minha família que completou uma carreira universitária, completou uma graduação, por exemplo. O primeiro que trabalhou como professor. Então, para mim, era um tipo de ascensão social, mesmo num país como a Argentina, onde a docência universitária não é bem paga. A docência na Argentina, talvez a docência no ensino básico é um pouco melhor paga do que no Brasil, porque no Brasil é uma vergonha, né? Agora, a docência universitária não. Mas, enfim, eu não, naquele momento, quando eu comecei a dar aula, naquele tempo eu era vou falar espanhol porque não sei como traduziria, ajudante de cátedra na Universidade de Buenos Aires, que tem um esquema de trabalho muito diferente daqui, uma organização do ensino totalmente diferente, mas equivalia como aqui ser um professor sem mestrado e com tempo parcial, quer dizer, muito pouco.
ganhava. Mas eu não, digamos, esse pouco, mais outro pouco do colégio, mais o pouco que eu, mais o que eu ganhava eh, com os outros trabalhos ou coisas que fazia, me permitiam, não vou dizer viver bem, mas com algumas privações, né? Como toda pessoa jovem que está começando, minha companheira trabalhava também como ajudante na faculdade de psicologia, foi um tempo bolsista de iniciação científica, lá, que não é o mesmo que aqui, é uma coisa um pouquinho, se paga um pouco mais, tá? Depois, digamos, o que eu poderia pensar é se ao me instalar no Brasil, depois de abrir mão. Eu não abri mão do meu filho, porque continuei, digamos, distribuímos com a minha ex-mulher tempos dele comigo, com ela, enfim, mesmo estando aqui, eu ia para Buenos Aires a cada momento. Meu filho morou comigo aqui também bastante. E, bom, a ver, eu, enquanto fazia mestrado e doutorado, eu não senti que abri mão de coisas. Eu me dediquei muito, mas eu fazia outras coisas também, sempre tive amigos, namoro, enfim, saídas. Em alguns momentos menos, claro, os 2 meses que estava terminando de escrever a tese saía muito pouco, mas eu acho que isso é absolutamente comum. Enfim, mesma coisa quando eu terminei o mestrado. Eu acho que comecei a estar muito mais demandado e com menos tempo para as coisas quando já tinha uma carreira consolidada. Aqui já trabalhando como professor universitário. Mas eu também não sinto que abro mão. Não sinto que abro mão. Por outra parte, enfim, só tenho um filho, que aliás é adulto, bem adulto, bem adulto. E quando não era adulto, era sempre uma coisa muito repartida entre a mãe e eu. A mãe talvez abriu mão de mais coisas que eu, provavelmente. A mãe do meu filho ela também fez carreira universitária e tudo, mas eu sinto que sim, hoje, pensando na distância, provavelmente ela se privou de mais coisas. Porque, como todo filho, era mais ligado à mãe. Depois, já quando ele veio morar comigo aqui, então ela deve ter ficado um pouco mais livre, mas a princípio eu não sinto que eu tenha aberto mão de coisas. Existe algo que você ainda gostaria de realizar enquanto professor pesquisadora na sua área? Claro, sim. O dia que não exista algo que eu quero realizar como professor pesquisador, eu vou me sentir muito mal. Claro que sim, sim. Tem duas coisas ali. Por uma parte, há uma sensação que temos muitas vezes os professores universitários por como são hoje os modos de trabalho e a constante cobrança de produtividade, uma série de coisas, que sempre temos a sensação de que temos coisas pendentes por fazer. E eu não sou uma exceção. Eu também muitas vezes caio nessa sensação meio assim que, agora, no meu caso, como eu também sou alguém que tem uma visão bastante crítica deste funcionamento atual da universidade, que eu vejo isso como uma adaptação medíocre ao mercado, sei lá. Então não acredito muito, entendeu? Eu não me la creo, por dizer em espanhol, muito esse papo do empreendedorismo, da excelência, entendeu? Excelente é aquilo que nos faz descobrir coisas novas, são aqueles textos de pesquisadores que a gente lê e diz, poxa, aqui tem algo de diferente, isso é excelência, entendeu? Então, não estou assim, me perseguindo, este ano não produzi 3 excelências, né? Não essa é a minha área. Tento, digamos, tenho certos mecanismos ideológicos que me ajudam a não cair nisso. Agora, mantenho, sim, digamos, um nível de produção que é considerado bom, sempre sou bem avaliado, isso, mas enfim. Agora, sim, tem coisas que eu acho que eu adio um pouco para atender precisamente essas demandas. Então, por exemplo, eu estou bastante feliz com alguns desenvolvimentos da minha pesquisa atual, que inclusive já tenho publicado isso, mas tem uma coisa que eu sinto como pendente. Eu fiz uma tese de livre docência bastante novedosa sobre um assunto que eu quero transformar em um ensaio e ainda não sentei para fazer isso, porque isso dá muito mais trabalho, ocupa muito mais tempo e o que hoje a academia premia mais, digamos, é
a publicação de artigos, enfim. Então é como que isso tenho para um momento em que eu diga, bom, sento uns 3 meses para transformar isto num livro, que aliás quero escrever em espanhol para publicá-lo na Argentina, porque me parece que é um assunto que pode ter mais sucesso ali, enfim. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu sinto, poxa, ainda quero fazer. Né? Agora, além disso, tem outras coisas que ainda quero fazer. Na verdade, são muitas. Por exemplo, eu acabo de deixar a chefia do departamento, que foi uma tarefa muito grata, mas cansativa e que ocupou muito tempo. Ocupou boa parte do meu tempo acadêmico durante 4 anos. E agora que estou livre dessa incumbência, tem várias coisas, sim, que, por exemplo, eu sinto vontade de me dedicar mais à extensão. A extensão universitária, a uma criação de cursos para a comunidade. Algo que tenho me dedicado muito pouco. Eu tenho me dedicado muito à pesquisa, né? Bom, agora que não preciso me dedicar à gestão, não preciso me dedicar ao departamento, isso é uma coisa que eu quero empreender e que vou ter que aprender muito, porque estou começando com um projeto que tem o pessoal do Centro de Línguas, então vou participar um pouco, estou aprendendo, né? Porque é algo que eu fiz pouco e que quero fazer. A habilitação de espanhol é mais focada em tradução, academia, lecionar ou no próprio idioma? Eu creio que é uma habilitação em que você encontra essas 4 dimensões, mais ou menos, que você está falando, e na qual, ultimamente, como os alunos vêm com menos base, eu posso dizer, e aliás, bom, o espanhol não é uma língua que muitos tragam previamente. Então, imagino que com o idioma você está dizendo, bom, que o aluno consiga certa fluência oral e escrita. Isso está sendo um foco nosso, porque não estávamos conseguindo isso da maneira satisfatória, né? E me parece que comparado pela currícula que tem, comparado com outros cursos de letras espanhol, dá mais ênfase à pesquisa que outros. Isso não quer dizer que não trabalhemos com ensino, mas eu acho que é um curso que dá claramente mais ênfase à pesquisa. E me parece que tanto para a língua quanto para a literatura, né? Isso não quer dizer que não possa trabalhar com ensino no nosso curso, mas é precisamente pesquisa sobre ensino. E nesse aspecto, digamos, um pouco a divisão de tarefas que subsistem na USP entre a Faculdade de Educação e as faculdades, digamos, onde se cursam os bacharelados, acho que também se reflete no nosso curso. O mercado editorial brasileiro tem demanda para as produções de língua espanhola? Sim, muita. Tem muita literatura em língua espanhola que é traduzida ao português, traduzida para o português. Tem muitos leitores em espanhol. Pelo menos eu vejo isso quando vou às grandes livrarias de São Paulo, né, e talvez de algumas outras cidades. Agora, no mercado editorial, sim, eu vejo, digamos, eu não tenho estatísticas aqui, não estudo isso, não posso te apresentar uma estatística, mas eu vejo, se vou a livrarias, vejo a quantidade de publicações que tem traduzidas, me parece muito, sim, claro, sim. Mercado editorial, mercado midiático, nem falar. Você tem algum conselho para quem deseja estudar em faculdades fora do Brasil? E quais seriam as principais diferenças que você sentiu entre as formações em faculdades estrangeiras e as brasileiras, no caso da habilitação espanhola? Eu não tenho estudado muito com sistematicidade, por exemplo, como se estruturam os cursos de graduação, mesmo cursos de graduação em letras espanhol, em universidades de outros países. Eu tenho, sim, visitado muitas vezes, tenho ido, tenho visto, mas nunca parei para uma reflexão, digamos, comparativa, por exemplo. Os sistemas que eu conheço um pouco, porque cheguei a trabalhar ali, bom, da Argentina, obviamente, né? E algo da Espanha. Mas aí o espanhol não é uma língua estrangeira em nenhum dos dois países, então não dá para fazer uma comparação. Eu posso comparar nossa habilitação em espanhol com habilitações que eu conheci na Argentina em português, em francês, em alemão, em italiano, isso sim, né?
Em outros países eu nunca parei para ver a grade. E na Argentina, na verdade, nos últimos 20 anos, 15 anos, eu diria, que é um país com o qual sim tenho muito intercâmbio acadêmico, eu participei, coordenei convênios com várias universidades argentinas, é quase sempre na pós-graduação. Então eu não tenho muito claro como se organiza hoje a graduação. Imagino que não seja como era quando eu cursava, porque muita coisa deve ter mudado. Então, conselhos, bom, não todos os países são iguais. Você diz alguém que vai para o estrangeiro. Eu não sei, depende a qual país, né? Mas algo que eu posso mais ou menos recomendar é que, vendo um pouco os hábitos do universitário brasileiro, né? Digamos, ter claro que em outros lugares, na maior parte dos países que eu conheço, o ensino universitário se focaliza muito menos no aluno do que aqui. Não pega bem demandar sobre certas coisas, digamos, enfim. As pessoas estão em sala de aula com uma postura menos familiar, por assim dizer. Eu lembro um tempo que eu participava precisamente uma coordenação de uma pós-graduação com a Universidade de Córdoba, que é uma cidade da Argentina um pouquinho mais formal que Buenos Aires. E eu lembro que me diziam como chamava a atenção a atitude de muitos e muitas estudantes brasileiros que, por exemplo, faziam um piquenique em sala de aula. Isso não é comum, né? O espaço privado é uma coisa, o espaço público é outra. Eu não posso dar um critério geral, porque são muito diferentes os diferentes países. Um conselho: perguntem. Vocês vão ver que na maior parte dos países, pelo menos países ocidentais, os alunos perguntam muito em sala de aula. E conseguir que um estudante brasileiro pergunte, você tem que pegar uma espécie de saca-rolha e ter uma força tremenda em sala de aula, entendeu? Isso é uma coisa que eu, por exemplo, quando vou dar cursos na Argentina, eu primeiro penso, que bom, que aqui lembrar aqui perguntam, depois começo a lembrar que perguntam qualquer bobeira, mesmo quando não sabem sobre falar em sala de aula, enfim, são outras manhas, né? Enfim, mas... Na habilitação do espanhol, você aprende de fato a falar o idioma? Se sim, com a quantidade de semestres de língua oferecida, é possível sair fluente? Olha, aspiramos a que as pessoas saiam realmente com um nível intermediário e uma boa parte sai. Os que são interessados no curso saem com um nível intermediário. Intermediário é algo bastante exigido, tá? Não é que intermediário é uma palavra. Intermediário, por exemplo, o que nos exames de internacionais, por exemplo, da América Latina, se considera intermediário superior, ou no CELPE-BRAS, por exemplo, que é o exame brasileiro, ou nos exames do Marco Comum Europeu, B1 ou B2, né? O espanhol, eu não vou negar, é uma língua próxima, então aproveitamos as vantagens que tem o fato de que seja próxima. Que seja próxima não quer dizer que seja fácil, mas é evidente que uma pessoa que começa na língua espanhola tem, a princípio, um espaço, uma possibilidades de receber input e de interação com a língua muito maiores que quem começa um curso de alemão, de inglês ou de francês. Isso não, mesmo de francês, né? É uma língua muito mais próxima. Agora, isso também faz com que no Brasil haja um mercado, tanto de ensino como de tradução e de interpretação e de editorial e tudo, em espanhol, muito exigente, porque tem muita gente que fala bem e que escreve bem. Então nós tentamos sim que saiam com a maior fluência possível e tem bastante reprovação quando notamos que isso não acontece. Temos 5 semestres de língua, porém também tem várias disciplinas de literatura. Se eu penso que são suficientes, não. Eu por isso eu aconselho os alunos que façam também algumas optativas em língua espanhola, claro. Se a pessoa se dedica,
Se o contato com o espanhol não é apenas na sala de aula, se a pessoa procura outros espaços de contato, que hoje é muito mais fácil. Por exemplo, quando eu estudava português, não é que eu podia ligar o computador e entrar numa página onde se falava português. Ou que eu tinha a oportunidade de ver filmes em português todo dia, escutar músicas em português. Agora a pessoa pode fazer isso tudo. Então, sim, eu acho que 5 semestres, se a pessoa se dedicar bastante, é. Agora, se a pessoa vai para a sala de aula, como quem vai para o cabeleireiro, no sentido de que entro e saio falando, aí não vai dar certo. Se o único contato com a língua é na sala de aula, não. E qual seria a variante do espanhol que é ensinado na habilitação, né? Levando em conta de que o espanhol é uma língua hiper disseminada na América Latina e na Europa também, né? Tentamos trabalhar com o conjunto da língua espanhola, levando material de todo tipo de lugar, né? Então, nas aulas tanto de língua quanto de literatura, você tem contato com materiais muito heterogêneos. Tentamos levar material realmente de diversos países, né? E depois, outra coisa, nós não temos o critério de que o aluno tem que falar, tem que acompanhar uma variedade. Sim. As pessoas brasileiras que eu conheço que melhor falam espanhol de nenhum lugar. Falam espanhol do Brasil, talvez. Né? Digamos, no sentido de uma língua que é espanhol, que não é português, que nenhum dos seus traços não se produz em espanhol, mas que combina traços de diferentes variedades do espanhol. Eu acredito muito nessa hibridação e me parece muito legal. É claro que tem alunos que o curso, a carreira deles, o percurso vai levá-los mais para algum país e adquirir uma fala mais próxima desse país. Mas não me parece que isso seja indispensável. No espaço de língua espanhola, não temos, como no caso da realidade da lusofonia no mundo, uma diferenciação tão nítida como a que existe entre o que com uma grande abstração poderíamos chamar português do Brasil e com outra grande abstração português de Portugal, em que existem traços, tanto sintáticos quanto fonéticos, que são regularmente diferentes em ambos os espaços, apesar da variação interna. Não é esse o panorama da língua espanhola. É muito difícil encontrar um traço fonético ou sintático que se apresente com regularidade em um país e não em nenhum dos outros. É tudo um pouquinho mais irregular o modo de variação, por isso não faria muito sentido dizer, vamos estudar o espanhol de tal lugar. Sim, e por outra parte, o espanhol é uma língua em que a própria padronização é bastante policêntrica, né, digamos, apesar de que a Espanha, obviamente, aspira a centralizar a língua, sempre aspirou, mas não consegue, né? Então, o nosso curso tem um pouco esse panorama. Como o espanhol é uma língua de país imperialista, né? Apesar de vocês abordarem no falar, no estudo do idioma, diversos falares do espanhol, nas matérias de literatura, vocês trazem outros países colonizados, falantes do espanhol? Bom, o primeiro que eu gostaria de dizer é que eu não acho que o espanhol seja a língua de um país imperialista. O espanhol é uma das línguas, e é a língua mais falada em um país que é um imperialismo, digamos, hoje fraco e que em outro momento foi um grande império, como a Espanha. E é também a língua com que se identificam como língua nacional os povos de vários países que não são imperialistas, que são países que foram colônias, que foram parte de um sistema colonial, né? E uma língua que nesses países coexiste conflituosamente com línguas de povos originários. E isso também faz com que esse contato conflitivo entre o espanhol,
as línguas dos povos originários, as línguas africanas, dos africanos trazidos para a América como escravos, deixa muitas marcas no espanhol dos nossos países, né? E também da Espanha. Disciplinas de literatura se trabalha com literaturas de todos os países hispanofalantes, tanto é assim que nós temos disciplinas de literatura espanhola e disciplinas de literatura hispano-americana. Hispano-americana você vê somente de países americanos, né? Que são países que foram colônia. E também nos interessa muito, não apenas no ensino, na pesquisa também, as hibridações do espanhol nos Estados Unidos. Nos interessa o Spanglish, nos interessa a poesia dos poetas em Spanglish de Nova York e de outras cidades, nos interessa o portunhol, nos interessa as hibridações do espanhol com línguas indígenas, nos interessa o Yorubá, que é a hibridação do espanhol com o Guarani, tudo isso. Qual autor ou obra é a sua maior inspiração no universo da sua habilitação e o porquê? Como você está falando em inspiração, eu tenho que pensar em inspiração para o meu trabalho. E eu não trabalho com literatura, por isso, quando eu penso em autor ou obra, penso que talvez você está me falando de literatura. Mesmo assim, eu posso te mencionar alguns autores de ensaio que tem muito a ver com compreendermos o discurso e a cultura hispano-americana. Por exemplo, José Lezama Lima, ¿no? La expresión americana para mí es una obra que ela não trata apenas da literatura, trata de muitíssimos fenômenos culturais e que, inclusive de fenômenos da nossa cultura de massa, e que para mim é extremamente inspiradora. Como obra literária, bom, são tantas que, enfim, eu não ensino literatura, mas trabalho muito literatura em sala de aula. Agora são muitas, mas eu tenho duas grandes paixões, que são Juan Rulfo e Jorge Luis Borges, né? Quem foi aluno meu sabe porque levou muitos textos de ambos, né? E como eu sou um linguista e alguém que trabalha com a língua e o discurso, então também para mim são inspiradores determinadas obras de ensaio em ciências da linguagem e estudos da linguagem. Então, por exemplo, Marxismo e Filosofia da Linguagem, de Valentin Voloshinov. Digamos, eu leio traduzido, né? Está escrito em russo, não que eu possa ler em russo, mas como obra teórica continua sendo, para mim, algo monumental, né? Como reflexão sobre a linguagem, realmente posso dizer que me inspira muito, como também alguns traços da obra de Michel Pechet, que esse sim posso ler na língua original, porque francês consigo ler. E de Eugène Cosério, sobretudo um ensaio que escreveu Eugène Cosério, que escreveu diretamente em espanhol, que chamava Sistema, Norma e Habla. Cite um ditado popular inesquecível da língua de sua habilitação. Hay uno que me gusta un poco, tem um, vou falar português, o ditado vai ser em espanhol, porque não saberia traduzir bem, que é: cree el fraile que todos son de su aire. As pessoas costumam pensar que todos veem o mundo, as coisas da maneira de cada um deles, né? Então é difícil se colocar no lugar dos outros. Talvez tentando traduzir seria isso, né? Por que escolher a habilitação em espanhol? Há muitos motivos. É uma habilitação que abre muitos caminhos para o trabalho em diversas áreas, em docência, em pesquisa, em mercado editorial, mercado de mídia, digamos, em empresas também. O espanhol se ensina em muitas escolas, tanto em escolas regulares, no ensino regular. Ele, apesar de não ser obrigatório, está, de fato, em muitas escolas, e é obrigatório em alguns âmbitos, como o ensino médio da prefeitura. Estou pensando aqui em São Paulo, né? E há outros estados onde é parte da grade na escola estadual. Em São Paulo, não. Todos os centros de línguas do estado têm espanhol, muitas escolas particulares têm espanhol.
Então, campo de docência tem muito. Também tem bastante campo no mercado editorial e no mercado da mídia. Não, realmente tem bastante circulação de produtos hispano-americanos e de produtos brasileiros em países hispano-americanos. Então, é um trabalho que é uma língua que dá muito espaço. Também porque, graças a os convênios do Mercosul que estão vigentes desde 2004, os cidadãos de países do Mercosul podem ir a outro país do Mercosul e simplesmente ficar como residentes sem necessidade de uma contratação de trabalho prévia. É bastante fácil obter a permanência, então, digamos, agora, claro, para trabalhar vai precisar saber espanhol. Então, por isso me parece que é uma opção muito interessante.